Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Braga e esse é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Primeiramente, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje estarei falando um pouquinho sobre a obra Antifrágil, escrita por Nassim Taleb. A obra Antifrágil é o terceiro livro de uma trilogia do ensaísta. O primeiro livro da trilogia é Iludidos pelo Acaso. O segundo livro é A Lógica do Cisne Negro, que inclusive já temos uma resenha no clube de membros do canal. E o terceiro livro é o que vamos resenhar hoje, que é a obra Antifrágil. O livro atual ele é dividido em uma série de pequenos livros. Então ele vai, por exemplo, ter o livro 1, depois vai passar para o livro 2, depois para o livro 3, tudo isso no mesmo livro, tá? Então, basicamente, no local dele falar parte 1, parte 2, parte 3, ele vai falar livro 1, livro 2, livro 3, etc. Então isso é importante saber também. Ele inicia, né, o livro demonstrando o que é antifrágil. Normalmente, quando a gente pensa no que é frágil, a gente pensa, bom, frágil é aquilo que se sofreu um impacto, etc., se quebra. Como, por exemplo, esse copo aqui, ele é frágil. Se eu deixar ele cair no chão aqui, ele vai quebrar, certo? Então o copo, ele é frágil. E aí, normalmente, quando a gente pergunta para as pessoas qual que é o oposto de frágil, a maioria das pessoas vai responder robusto, né? Algo resistente, robusto é o oposto de frágil. Mas o Taleb ele vai argumentar que não, que o oposto de frágil não é robusto, assim como o oposto de positivo não é neutro, né? E o oposto de negativo não é neutro. O oposto de frágil é antifrágil. Por quê? O robusto ele é aquele que não sofre tanto com impactos. Então, por exemplo, se você tiver um copo robusto, resistente, se eu jogar ele no chão, ele não vai quebrar. Mas ele não vai se beneficiar do fato de ter caído no chão. Ele apenas não vai quebrar porque ele é robusto. Agora, se eu tiver algo que é antifrágil, aquilo vai se beneficiar até certo ponto dos impactos. E isto seria o antifrágil. Então, ele até coloca uma imagem muito legal no livro, que é uma caixa antifrágil. E aí nessa caixa antifrágil está escrito manuseie mal, por favor, manuseie mal. Que é uma brincadeira, porque quando você tem algo frágil, né, você vai enviar uma encomenda frágil, você escreve na caixa frágil, manusear com cuidado. Então ele coloca essa imagem para demonstrar o conceito de antifrágil, que é antifrágil, por favor, manuseie mal. Então é uma brincadeira bem legal e bem interessante. E aí ele vai utilizando diversos exemplos para que a gente possa compreender a diferença de frágil para antifrágil. E um ponto interessantíssimo e um exemplo bem legal é que ele traz exemplos da mitologia. Então, por exemplo, para ele explicar o que é robusto, ele vai trazer um exemplo da fênix. A fênix ela é robusta porque sempre que ela é destruída, ela renasce das cinzas. E aí, para mostrar um exemplo de algo antifrágil na mitologia, é a Hidra. Para quem conhece mitologia grega, deve conhecer o exemplo da Hidra, e basicamente ela é assim, você corta uma cabeça, surge duas, e assim por diante. Então, a fênix seria robusta e a Hidra seria antifrágil. E aí, após o autor explicar o que é frágil, robusto e antifrágil, ele vai aplicar, ele vai demonstrar, né, dar esses exemplos e trazer para diversas áreas do conhecimento. E é interessante também, e na verdade isso pode incomodar um pouco o leitor, o fato do autor ser um cara bem ácido, bem agressivo. Então, em muitos momentos, ele critica diversas pessoas. E se você levar para o coração, você pode acabar deixando de lado o ponto principal do livro, que é um ponto muito interessante. Eu mesmo poderia me sentir atacado em alguns momentos, porque ele critica muito as faculdades de economia e administração de empresas. E para quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto muito de economia, e também sou formado em administração de empresas, então ele pega dois campos do conhecimento que eu gosto bastante e ele critica de forma bem ácida como o que se tornou, mas eu tento não levar para o coração e inclusive muitas críticas que ele faz eu acho bem contundentes. Então, por mais que ele tenha este estilo mais agressivo, eu acredito que se o leitor conseguir não levar para o coração e deixar passar esses ataques, você vai conseguir absorver pontos interessantes. E muitos exemplos que ele traz aqui são muito legais.
E o ponto principal do livro, né, a questão da antifragilidade, da fragilidade e da robustez, eu concordo plenamente. Então eu acho que você pode deixar um pouco de lado essas críticas que ele faz e também levar em consideração, porque muitas críticas que ele faz estão corretas, mas se tiver alguma que você discorda, você tentar não fazer isso, fazer com que você desista da leitura, né? Então eu acho importante sim avisar o leitor, né, quem tiver vontade de ler esse livro, que o autor em alguns momentos ele é bem ácido e bem duro nas críticas que ele faz. O autor também vai falar da importância da gente se tornar cada vez mais antifrágil, de tornar os sistemas cada vez mais antifrágeis. Ele vai falar, por exemplo, da estratégia de Barbell. Ele vai falar, por exemplo, que os governos muito centralizados, eles são frágeis, o quanto os governos mais descentralizados, a exemplo da Suíça, são antifrágeis. Ele dá, inclusive, o exemplo da Suíça, né? Ele explica o exemplo da Suíça. E muitos outros pontos. Ele vai falar bastante de epistemologia também. Esse livro ele é tão amplo que é difícil você citar uma lista de pensadores que influenciaram o Taleb sem ficar chato de tantos nomes que você vai ter que citar. Mas alguns exemplos são, por exemplo, o filósofo Karl Popper, o filósofo David Hume e muitos outros. Assim, ele fala do Adam Smith, ele fala do Hayek, ele fala de muitos e muitos pensadores. Outro ponto interessantíssimo do livro é que o autor, como ele faz um livro que é mais um ensaio pessoal, então ele tem alguns momentos que ele é extremamente técnico, e esses momentos ele avisa, e fala que o leitor pode até pular, que não faz parte do ponto principal do livro, e outros momentos que ele não é tão técnico, que na verdade ele tem uma linguagem bem acessível para diversos públicos. Isso eu acho muito interessante, porque como não é um artigo acadêmico e sim um ensaio pessoal, ele tem a liberdade de utilizar, né, para explicar conceitos bem interessantes, uma linguagem não tão técnica, não tão acadêmica, e mesmo assim, né, em alguns momentos ele utiliza a linguagem técnica e explica, né, e fala, nesse momento eu vou utilizar uma linguagem técnica. Inclusive no final do livro tem uma série de apêndices que utilizam gráficos, etc. São apêndices bem técnicos, segundo o próprio autor. Bom, Gabriel, mas e a tradução? A tradução está boa? Na minha opinião, a tradução está excelente. Eu não me recordo de nenhum erro de tradução, então até parabenizar o tradutor pelo trabalho, porque ficou excepcional, porque é um livro que tem mais de 500 páginas, e nessas mais de 500 páginas eu realmente não me recordo de nenhum equívoco. Provavelmente tem um, porque é perfeitamente comum acontecer um ou outro equívoco, mas eu mesmo não reparei, então deve ter sido, se tiver ocorrido algum erro, foi um erro pequeno. Então eu gostaria de parabenizar o tradutor pelo seu trabalho de tradução neste livro. Gabriel, mas para quem que você recomenda esse livro? Sinceramente, eu acredito que esse livro pode tanto ser recomendado para uma pessoa mais acadêmica, etc., como também para um leitor casual. Acho que os dois públicos têm pontos positivos a tirar desse livro. E, claro, vão ter pontos que você, leitor, vai discordar, até porque, como eu falei, o autor ele é bem crítico, o que não é necessariamente ruim. E, basicamente, essa é a minha visão sobre o presente livro. É um livro muito interessante, é um livro muito único, nunca tinha lido nada parecido. E, então, eu deixo a minha recomendação para este livro, né? Eu acho que vale a pena você dar uma lida nele, e com esse cuidado de não levar para o coração, né, algumas palavras do Sr. Taleb. E basicamente é isso. Eu gostaria de agradecer você que me assistiu até aqui. Se você quiser ajudar o canal, eu peço que você compartilhe este vídeo com seus amigos. E também peço que você se torne um membro do canal. Como membro do canal, você tem acesso a diversos vídeos exclusivos. Além, é claro, de ajudar o nosso projeto a continuar. Eu gostaria de agradecer de coração os membros do canal por tornarem este projeto possível e agradecer você que me assistiu até aqui. Um forte abraço e Deus abençoe a todos.